Dúvidas sobre o TDAH. Programa Vivências respondendo as suas perguntas hoje nesse nosso episódio. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com você? Como que tem passado? Como passou seu fim de semana? Como você tem passado, sua família? Eu espero que você esteja bem, que você esteja em paz e que você esteja bem, em todos os sentidos, tá? Estar bem não é que tá tudo certo não, você sabe, né? A gente já conversou aqui. Estar bem é, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, nós conseguirmos olhar para o que tem de bom, para o que está acontecendo de bom na nossa vida, né? Conseguir ser grato, conseguir ajustar as nossas lentes, né? Para as coisas boas do dia a dia, do cotidiano. Então, eu espero que você consiga fazer da sua semana uma semana boa, uma semana em paz. E a paz, gente, eu fiquei, verdade, agora que eu lembrei, eu fiquei de fazer um programa, né, um episódio do programa Vivências com o livro Leoas, né? Vou fazer, próximo episódio. Fechou? Combinado? Fazer as pazes, estar em paz é um comportamento, não é um sentimento. E aí, ó, deixar um spoilerzinho aí para quando a gente for falar do livro Leoas para você, tá? Nesse nosso episódio de hoje, nós estamos respondendo as perguntas que vocês deixaram ali na caixinha de perguntas nas redes sociais sobre TDAH, né? E aí estamos num mês de conscientização também do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E muitas pessoas acabam perguntando a respeito do transtorno. Enfim, várias perguntas, eu consegui filtrar algumas aqui importantes para você, para que a gente saia um pouquinho do senso comum e vá um pouquinho para o campo científico, tá? Então a gente vai, eu vou trazendo as perguntas aqui, respondendo. E se você ficar em alguma dúvida ainda, puxa, Ana, eu queria saber mais sobre isso, você tem as redes sociais aqui da TV Canal 4 Marília e as minhas redes sociais, @psicóloga Ana Gláucia Lima, que você pode fazer sua pergunta, sua sugestão. E eu estou disponível para poder caminhar com você no processo de conhecimento e na construção de conhecimentos juntos, tá? Vamos para a primeira pergunta. Fale dicas para mim que tenho TDAH. Bom, antes das dicas, o que é TDAH, né? TDAH é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? TDA, transtorno de déficit de atenção, H com hiperatividade. Então, ele é um transtorno mental e um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? É um transtorno que ele se desenvolve junto com a gente, desde pequenininho, né? Não é um transtorno mental que a gente adquire, né, por conta de trauma psicológico, a gente adquire por conta de situações da vida, né, como outros transtornos mentais. Não, ele é do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa que tem o diagnóstico de TDAH, ela sempre teve TDAH. Talvez na vida adulta que ela vai procurar alguma ajuda, enfim, a gente vai falar sobre isso nas perguntas, mas ela sempre teve, tá? Então, assim, a gente não desenvolve, isso é muito importante você saber, a gente não desenvolve o TDAH, então a gente já tem esse transtorno do neurodesenvolvimento, né? Desde pequenininho aí, tá? Qual que é o critério diagnóstico, né? O maior critério diagnóstico do TDAH é a desatenção e o pensamento com ruídos, muitos ruídos, assim, muito pensamento, né? Então, por que tem déficit de atenção? Porque a pessoa que tem o transtorno, ela tá com a cabeça cheia, né? Com muitos pensamentos.
ao mesmo tempo, prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que apresenta o déficit de atenção, tá? Então, muito predominante o déficit de atenção. E a hiperatividade ou impulsividade, ela apresenta-se nas crianças com talvez uma hiperatividade e impulsividade comportamental, né? A criança que vive correndo, a criança que não consegue parar no lugar, a criança que sobe na mesa, a criança hiperativa, né? Como as pessoas falam, meu Deus, não para. E aí a gente tem que ver algum critério também quando você olha para a criança que ela tem hiperatividade e a criança que é sapeca, né? A criança que é criança, a criança que é arteira. E aí o critério tá ali com os profissionais de saúde mental, tá bom? Então a gente às vezes vê muitas situações e muitos contextos sociais que as pessoas falam, esse aqui é hiperativo. Virou um pouco, né, no senso comum, virou um pouco pejorativo. O fulano é bipolar, o fulano é narcisista, o fulano é hiperativo, né? Então as pessoas acabam utilizando de uma forma pejorativa nomenclaturas de conceitos psicológicos, né, de transtornos psiquiátricos. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a criança é uma criança sapeca, né? E a gente precisa olhar para o contexto. E por isso que nós temos os profissionais de saúde mental que vão avaliar essa criança com o maior critério diagnóstico, tá? Então, na criança é apresentado esse comportamento mais agitado, né? E no adulto? O adulto sobe na mesa? Não sei, sobe? O adulto aí na sua casa sobe na mesa? Hoje, gente, eu já, não descarto mais nada. Mas o que a gente vê é a hiperatividade aqui, mental. O adulto não consegue parar de pensar, tem as aspas, síndrome do pensamento acelerado, que também a gente ouve dizer por aí, tem insônia, tem, né, dificuldade de se concentrar e dificuldade de resolução de problemas, né? Então, a gente percebe um pouco da hiperatividade no adulto dentro desse contexto, tá bom? E vai se identificando aí, mas não vai se diagnosticando, tá? Procura um profissional de saúde mental para te diagnosticar. É interessante também que a pessoa, paciente potencial de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem um pouco de dificuldade de procurar ajuda. Quem consegue olhar para essa pessoa e pensar, talvez a gente está falando de TDAH, são as pessoas próximas. Por quê? Isso é super interessante você saber. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa sempre foi assim, não é? Então, ela sempre foi assim, ela sempre foi desatenta, ela sempre teve dificuldade de concentração, ela sempre teve um pensamento muito acelerado, ela sempre foi muito agitada, ela sempre foi assim. Isso é o basal dele. Então, o paciente ele não consegue perceber que isso é uma dificuldade, né? Que esse é um critério diagnóstico mesmo, né? O paciente acaba percebendo isso como um basal do funcionamento. Então, é muito interessante nós termos pessoas ao nosso lado que consigam nos olhar de uma forma mais criteriosa, que tenham uma intimidade com a gente para poder sinalizar alguns comportamentos. Tanto nós sinalizarmos com as pessoas que estão à nossa volta, quanto nós darmos essa possibilidade, né, e essa intimidade para as pessoas sinalizarem para a gente também alguns comportamentos inadequados, né? Ou comportamentos disfuncionais, né? Eu acho que comportamentos assim, nesse sentido. Então, isso é importante também. Às vezes, você está lidando com uma pessoa que é possível que tenha TDAH, mas a própria pessoa não tem essa crítica, porque é o basal dela. Tá? Então, sei do que eu estou falando. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, o TDAH, assim, em linhas gerais, é um pouco desse apanhado de sinais e de sintomas, né? A pessoa que também tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ela trabalha e ela lida muito com as frustrações. Os estudiosos dizem que o TDAH e o transtorno depressivo, eles andam muito assim de mãozinha dada, né? Porque
o paciente aqui, imagina, ó, agora eu vou falar assim para você tentar imaginar essa situação. A pessoa esquece. A pessoa, ela, numa roda de conversa, ela acaba interrompendo o outro, né, por conta da impulsividade, hiperatividade, acaba completando a frase do outro, a pessoa não dá bom dia, não dá boa tarde, ela esquece, ela tá pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, né, você dá uma tarefa para ela, ela esquece de fazer, então é uma pessoa, às vezes, que ela pode ficar passando de empregos em empregos, né? Uma pessoa que não consegue terminar as tarefas. Então, assim, é muito difícil para a pessoa que tem o TDAH. E aí ela entra numa situação de frustração. E aí é uma pessoa que está sempre justificando os seus comportamentos. Não, mas eu fiz isso por conta disso. Não, mas eu fiz isso por conta disso. Por quê? Porque é muito difícil para essa pessoa entrar em contato com aquela frustração, né? Com aquilo que ela deixou de fazer, com aquilo que ela esqueceu, né? Aquela tarefa que ela não conseguiu terminar. Então, esses comportamentos e esses sentimentos rondam a pessoa com TDAH, por isso que a gente precisa olhar também para o transtorno depressivo, porque pode ficar muito próximo aí do TDAH. É difícil lidar com pessoas com TDAH, né? Porque é difícil também você ficar lidando com uma pessoa que tem essas dificuldades sociais, né? Então, não é só difícil para a pessoa que tem TDAH, para quem está lidando com a pessoa também. Por isso que é muito importante a gente trabalhar com rede de apoio, né? E nós termos e sermos rede de apoio em diversas situações, inclusive numa situação de sinalização de sinais, tá bom? Então, dicas, até virei meu negócio. Ai, gente, olha só, eu escrevi ao contrário. Vou ter que ficar assim, tudo bem? Porque eu escrevi aqui ao contrário as dicas. Ó, dicas para mim que tenho TDAH. Procura um profissional de saúde mental, né? Sempre, não só um psiquiatra, né, que ele vai te medicar, porque o TDAH, ele é tratado concomitantemente, a terapia e a farmacologia, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, então precisa olhar para essas condições neurobiológicas também, tá bom? Então é super importante, tem remédios assim fantásticos, que eu tenho pacientes que falam que assim mudou a vida, acalmou o pensamento, então assim, utilize a farmacêutica a seu favor, né? Eu tomo medicações assim de uso contínuo e graças a Deus que tem essas medicações, então utilize isso a seu favor e procure a terapia. Por quê? A terapia vai te ajudar a se organizar, a fazer planejamentos, né? A prestar atenção bastante na necessidade de prazer imediato que às vezes o paciente com TDAH apresenta. E aí às vezes o adolescente, principalmente, ele pode se envolver em situações de grande risco por conta desse prazer imediato, por conta da dopamina e porque é um transtorno neurobiológico, né? Então precisa, né, ter essa satisfação, né, esse prazer imediato. Então isso é perigoso até na questão da impulsividade, né? Então procure ajudas nesse sentido. Né, faça uma agenda, coloque aí alarmes no seu celular, né, coloque post-its. O TDAH, o paciente com TDAH também tem muita procrastinação, então fazer uma hierarquia e uma organização das suas atividades com pausas importantes. Fazer mindfulness ajuda muito na concentração e na identificação dos seus sentimentos e dos seus sintomas. Então, algumas possibilidades aí para você olhar se você tem o TDAH e principalmente, gente, seja qualquer tipo de diagnóstico, seja diagnóstico de transtorno mental, seja diagnóstico de outro tipo de transtorno, aceite. Entenda que estamos sujeitos a todo tipo de situações nessa vida. A aceitação não é tadinho de mim. A aceitação é entender assim, ok, tenho essa dificuldade, ou então tenho esse perfil, ou então tenho esse diagnóstico, eu posso fazer com isso. Né? Então isso é o primeiro passo para você conseguir lidar bem com o transtorno de déficit de atenção. Outra perguntinha e virado assim de novo para vocês. Você não acha que virou moda? Uau! Você acha que virou moda? Muita gente fala isso, não é? Ai, todo mundo tem TDAH agora. Vamos pensar junto. Acho que podem ter as duas situações, né? Quando a gente fala, e eu falei no início do programa, que as pessoas acabam utilizando conceitos científicos e diagnósticos
como termos pejorativos, né? Ah, fulano é bipolar, fulano é narcisista, fulano é isso, fulano é aquilo. De alguma forma, as pessoas acabam tornando muito banal, né? Alguns conceitos de transtorno mental. E aí a pessoa nem tem, né? TDAH, porque esqueceu uma coisa, ou porque, enfim, não tá mais ansioso, mas não de transtorno de ansiedade, tá mais agitado. Qualquer sinalzinho, tem TDAH, é porque eu tenho TDAH. Né? Então, eu acho que uma parte das possibilidades é essa, das pessoas acabarem se auto-intitulando, se justificando, né? Enfim, utilizando umas muletas aí. Então, eu acho que isso talvez prejudique a seriedade do diagnóstico, tá? Isso é uma parte que eu acho. A outra parte que eu acho é que tudo evolui, né, gente? Então, os diagnósticos estão evoluindo, né? As pessoas estão procurando mais ajuda, né, do que antigamente. Antigamente, ir para psicólogos era só, né, situação muito catastrófica. Psiquiatra, então, nem se fala. Até hoje, né, psiquiatra é mais... Então, nem se fala. Então, as pessoas estão procurando mais ajuda e consequentemente, estão entendendo o que elas têm. Consequentemente, tem os diagnósticos. Lembra antigamente que a gente falava daquela doença que você não pode nem falar o nome? Aquela doença ruim, como se tivesse doença boa, né? Aquela doença ruim. Então, as pessoas, elas acabavam tendo problemas de saúde, acabavam falecendo e ninguém sabia nem do que era. Hoje, a gente tem diagnósticos avançados. Por quê? Porque tudo evoluiu, né? Então, talvez temos mais diagnóstico por conta disso. E aí, como evolui, como a gente percebe mais alguns diagnósticos próximos da gente, a gente pode cair nessa situação difícil e muito estereotipada de que virou moda. Mas a gente não pode olhar dessa forma, né? A gente precisa olhar com bastante seriedade o diagnóstico, porque ele é bastante limitante, tanto para o paciente quanto para a família, para a sua rede social. E ele precisa ser encarado de uma forma muito verdadeira para trazer benefícios e bem-estar e qualidade de vida, tá bom? Próxima pergunta. Qual o tratamento correto para o TDAH? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele precisa ser olhado pelo profissional de saúde mental, pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento e tem assim, aí também nos seus critérios de diagnóstico um transtorno de neurobiológico, ele precisa ser olhado com a farmacologia também, tá? Então, tratamento correto é nós unirmos tanto o psiquiatra quanto o terapeuta, tá bom? O psicólogo. O psicólogo, ok? Vamos falar comigo de novo. O psicólogo, certo? O psicólogo. Próxima pergunta é: nós podemos desenvolver o TDAH quando adulto? Não desenvolvemos o TDAH quando adulto. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo. Talvez a gente consiga, quando adulto, perceber maior prejuízo social, né? Maior prejuízo de desempenho, talvez. E aí procurar ajuda e perceber isso, né? Tem essa pergunta aqui? Depois tem essa pergunta. Porque a gente consegue entender o transtorno quando a gente olha para o paciente adulto e também quando o paciente traz referências da infância, né? Referências do que o pai dizia, que a mãe dizia, né? Referências de como era a organização, como era o desempenho escolar. Então, a gente não desenvolve na idade adulta, a gente pode ser diagnosticado na idade adulta, mas desenvolver não, tá bom? Próxima pergunta: o que é pior do TDAH? Aparecer ou desenvolver, eu acho, né? Na criança ou no adulto? O que será, hein? Que é mais difícil? A gente vai entrar numa distorção cognitiva chamada comparações injustas. A gente não pode comparar, né? Sofrimentos. Então, a criança sofre de um jeito e o adulto só sofre de outro, né? Eu acho que é sofrimento para todo mundo. Talvez
Não é assim numa questão de comparação, mas talvez o adulto ele consiga, ele pode se beneficiar mais rápido do tratamento, ele consegue entender melhor por conta até da maturidade, pode ser, né, que ele entenda melhor por conta da maturidade. A criança, o pré-adolescente, adolescente, o adolescente, por exemplo, ele pode se envolver em situações de risco por conta da impulsividade, né? Então aí a gente agrega outros problemas, né? E a questão do bullying também, né? A questão do bullying, gente, ela é uma situação extremamente complicada para a criança, para o adolescente, né? Porque ela pode traumatizar psicologicamente por conta de ameaça ou lesões graves, né? Por conta de ameaça de morte também, sabe? Então, o bullying não é só chamar de gordinho, né? Que as pessoas falam, é porque chamou de gordinho. Não, o bullying ele tem uma proporção muito grande, né? Então, talvez a criança ela tenha um pouco mais de dificuldade, e adolescente, isso é uma opinião própria, tá? Ela tem um pouquinho mais de dificuldade por conta desse contexto mais rico, assim, né? Se a gente pode dizer assim, um contexto um pouco mais delicado. E o adulto talvez tenha um pouco de maturidade. Talvez porque tem adulto que não tem tanta maturidade, né, gente? Então, eu acho que existem sofrimentos diversos aí. E é super interessante porque existe o tratamento, né? Existe a psicoeducação. Uma das coisas que eu acho mais importantes, seja no transtorno mental, ou seja em qualquer outro tipo de problema de saúde, ou seja em qualquer outro tipo de problema que nós tenhamos, é a psicoeducação deste problema. O que é a psicoeducação? Ensinar qual é a função, qual é o ciclo, o que está acontecendo dentro daquele contexto. Então, uma psicoeducação da violência doméstica, uma psicoeducação do borderline, uma psicoeducação do lúpus que eu tenho, uma psicoeducação do TDAH. Por que é importante isso? A gente precisa entender como que funciona. A gente precisa entender onde a gente está inserido, né? Em qual contexto. A gente precisa entender os starts, né? O que acontece comigo que eu tenho esse comportamento disruptivo, talvez? Né? Eu vou te dar o meu exemplo. O que me faz ter o cansaço do lúpus? Porque o lúpus ele traz um cansaço, o lúpus ele traz uma fadiga crônica, o lúpus ele traz uma desregulação emocional, né? Então, quais são os meus starts? Eu preciso conhecer. Em linhas gerais, eu preciso saber quais são os meus tendões de Aquiles, né? Quais são os meus pontos fracos que fazem com que possa ter uma ativação lúpica ou possa ter um sintoma um pouco mais agudizado da doença. Por que é importante eu saber isso? Porque eu não vou ficar olhando só o sintoma agudo da doença. Não, eu vou olhar o que faz com que eu tenha esse sintoma agudo. Então, por exemplo, vou te dar todos os meus exemplos. Se eu fico muito tempo sem dormir, né? Eu não posso virar à noite, né? Ninguém pode, né, gente? Mas assim, por exemplo, eu não tenho condições de virar à noite, de ficar de dormir 4 horas por noite, 5 horas por noite. Isso me causa uma fadiga crônica, uma fadiga do ponto de eu não conseguir levantar da cama no outro dia, ou dali 2 dias. Quando baixa a adrenalina, né? Então, por exemplo, estou corrigindo uns relatórios da faculdade. Então, se eu fico lá, pego os relatórios para corrigir, entro madrugada corrigindo, pode ser que no outro dia eu não sinta, mas no segundo dia, né? No posterior, é batata, gente. Eu sinto muito cansaço a ponto de não conseguir levantar. Então, eu sei que eu funciono assim. E por mais que eu esteja super acordada ali, super motivada a terminar de fazer meus relatórios, eu preciso parar. Eu preciso dormir. Porque se eu não fizer isso, dali 2 dias, com certeza eu vou perder um dia todo de trabalho. Nesse sentido que é interessante a gente fazer a psicoeducação, né? Então, é muito importante nós entendermos o funcionamento do transtorno, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto. Tem como, Ana, fazer psicoeducação com criança? Claro que tem! Tem materiais lúdicos que a gente consegue explicar o que está acontecendo e consegue revisitar com a criança os seus starts. Né? O que aconteceu antes para você sentir isso? Né? O que aconteceu antes? Então, assim, a gente consegue fazer esse movimento, que é super importante, tá? Próxima pergunta.
Tem teste para descobrir se eu tenho TDAH? Era sobre isso que eu ia falar. Nós temos rastreios, né? Alguns instrumentos e até de autoavaliação, tá bom? Então, depois, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu te explico melhor. Mas a gente tem 2 rastreios super interessantes que a gente faz para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, junto com o paciente, e tem um que é assim muito interessante porque avalia o estado do paciente hoje e na infância. Então a gente vai conseguindo fazer essa correlação. Além disso, nós temos os neuropsicólogos que também aplicam uma bateria de outros testes de atenção, concentração e diversos outros testes para também avaliar não só o TDAH, mas outros tipos de transtorno mental. Então é importante sim nós procurarmos ajuda e procurarmos, né, profissionais que tenham acesso, destreza e conhecimento para aplicar os testes psicológicos restritos aos psicólogos, que o neuropsicólogo pode aplicar, que os psicólogos podem aplicar. No meu caso, eu sempre encaminho para um neuropsicólogo. E também essas autoavaliações que também são extremamente interessantes, porque são dados e conteúdos que a gente também consegue trabalhar com o paciente em terapia. É interessante também dizer para você que a gente tem 3 combinações, eu devia ter dito isso no início, mas enfim, me lembrei agora. Nós temos 3 combinações do TDAH. A gente tem o TDAH com a predominância de desatenção, que é o que mais é sinalzinho de alerta. Nós temos também com predominância na hiperatividade, impulsividade e hiperatividade. E nós temos também o diagnóstico que a gente diz do combinado, né? Então, tem essas 3 possibilidades também, tá? Mais importante de tudo isso é a gente entender que a gente está sujeito, né, a várias situações na vida, né? Boas, situações difíceis, situações de diagnósticos com um prognóstico muito favorável, que é o quê? Um tratamento, uma cura e tudo mais. Situações com prognósticos mais fechados. Então, é importante a gente entender que ninguém tem estrela na testa. Ah, meu Deus, por que eu tenho isso? Porque eu... E geralmente os pacientes falam isso pra mim, né? E aí eu reflito com outra possibilidade. Por que não você? Né? Porque eu vou ter lúpus, gente? Por que não eu? O que eu tenho de melhor que a Maria? Entendeu? O que eu tenho de melhor do João? Né? Então talvez a gente vê perspectivamente, mude um pouquinho o olhar e sai dessa zona de autoflagelamento, né? E entenda que todos nós estamos sujeitos a diversas situações da vida e nós precisamos nos instrumentalizar para viver essas situações com a melhor qualidade de vida possível. Essa é a ideia, a melhor qualidade de vida possível para mim e para você. Não é a ausência de doenças. Lembra o que a OMS diz? Saúde não é ausência de doença. É um completo bem-estar físico, social, né, emocional, agrega um espiritual. Então, assim, é um completo bem-estar. Né? Então, a gente para de olhar para a doença e a gente olha para o bem-estar. Então, respondendo um pouco das perguntas de vocês sobre TDAH, tem bastante coisa sobre TDAH. Mas eu afunilei essas perguntas para te deixar com um gostinho de quero mais também. Se você tem mais dúvidas, você pode entrar em contato comigo, @psicóloga Ana Gláucia Lima. Você pode entrar em contato aqui com a TV também, para tirar suas dúvidas, para sugerir assuntos, para a gente conversar semanalmente aqui no programa Vivências, que é um programa que traz para você saúde mental. Precisamos bater nessa tecla, precisamos falar disso. Quanto mais, melhor, não é? Quero te agradecer por estar aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que você fique bem. Espero que você consiga se olhar, sabe? Identificar sinais, sintomas seus, da sua rede de apoio e consiga propagar aí no seu microespaço aceitação, saúde e todo esse olhar de cuidado para a sua vida e para as nossas vidas.
Quero agradecer também nossa apoiadora, a empresa Via d'Água, que está sempre à disposição para te atender no 14998906724. Lembrando que o pessoal está no WhatsApp, o pessoal está migrando tudo para o WhatsApp. Então, se você precisa da sua água na sua casa, no seu escritório, no seu comércio, pode mandar um WhatsApp, né? Já deixa lá o seu pedido registrado, que o Roberto vai te atender com muito amor, muita dedicação. Um grande beijo para você, fique bem, reflita, olhe para você, tenha autocompaixão e que você tenha uma semana maravilhosa. A gente se vê. Um beijo.